Paz do Senhor, queridos. Bênção poder estar novamente com vocês, podendo partilhar a palavra do Senhor, porque é somente a partir dela, que nós podemos aí ter a clareza, a direção daquilo que Deus tem para nós, na nossa vida, nossa família, no nosso ministério. E nós nos alegramos em poder ter essa palavra viva, próximo de nós, perto de nós, e também recebê-la, por meio não só da leitura que nós fazemos, mas por meio daquilo que Deus vai ministrando e falando ao coração de irmãos. E hoje a facilidade que nós temos pela internet, isso gerou cada dia mais um conhecimento maior, desde que eu e você tenhamos disposição de ir atrás desse conhecimento. Eu queria continuar um assunto que eu comecei aí um tempo atrás. A primeira mensagem, se você ainda não assistiu e tiver um tempinho, vá lá e assista. Eu comecei esse tema falando de varas nas mãos do Senhor, e o primeiro tema foi ali a fatalidade do quase, quando eu ministrei a palavra falando da vara do Moisés, que era a vara dele, e a gente interpretou isso como sendo as capacitações dele, os talentos dele, e que ele entregou para o Senhor, e a partir do momento que ele entregou para o Senhor então agora tornou aquilo um instrumento na mão do próprio Deus. E isto aconteceu, e o próprio texto ali nos fala e nos mostra isso, quando nos capítulos anteriores, ali diz que era a vara de Moisés, e nos próximos versículos vai dizer que Moisés então carregava a vara de Deus na sua mão. E isso foi até o momento que ele acabou usando erradamente o instrumento que não era mais dele, era do Senhor. E ele acabou aí utilizando de uma forma que não deveria. A palavra nos diz que ele deveria santificar o Senhor diante do povo, e ele acabou ali, ele deveria falar com a rocha, quando o povo queria água, mas ele acabou pegando a vara e batendo na rocha, E isto aí fez com que ele acabasse perdendo a herança, de entrar na terra prometida juntamente com o povo. E então ele usou de forma errada o instrumento que já não era mais dele. Na última vez, aí o tema já da mensagem é esse mesmo, varas nas mãos do Senhor, parte 1, Nós vamos agora hoje para a parte 2. Eu citei um pouquinho daquilo que na nossa vida Deus vai usando com aquilo que a gente tem. E basicamente eu usei três expressões, três histórias na Bíblia, A primeira delas foi ali do Eliseu e a viúva, quando a viúva, o marido havia morrido e ficou uma dívida muito grande, e ela então vai até o profeta, e o profeta pergunta o que ela tem em casa. Ela disse: eu tenho um pouco de azeite. E aí ele diz então que deveria arrumar vasilhas, você conhece a história, mas o milagre já estava dentro da casa dela, o milagre já pertencia a ela. O que Deus fez foi somente multiplicar aquilo que já estava na casa dela, nas mãos dela. Vimos também a história ali da viúva de Serepta, com Elias, quando também o Elias, num momento de dificuldade, ele não tinha mais, tinha acabado, o riacho tinha secado onde ele estava e não chovia sobre a terra, uma palavra do próprio profeta Elias, e ele agora, Deus disse para ele descer até a cidade que uma viúva iria sustentá-lo, e ele, achando que era uma viúva rica, quando chega lá a viúva não tinha nem o que comer mais, ela só tinha mais um pouco de farinha, e aí o profeta diz: faz primeiro para mim, e depois faz para você e teu filho, E ali diz o texto que se multiplicou essa farinha até vir novamente chuva sobre a terra. Novamente, Deus multiplica aquilo que já havia na vida da pessoa e ela já tinha dentro da sua casa, dentro do seu lar. E o último texto que nós conversamos um pouco sobre isso no último encontro, parece que, parece não, mas a história nos mostra ali na multiplicação dos pães, aonde agora um jovem cede aquilo que ele tinha para ele mesmo. A disputa ali começa primeiro com os discípulos, quando Jesus os confronta e diz: vocês dai-lhes vós mesmo de comer, Lembra? Nós conversamos sobre isso. E aí aos discípulos, Jesus pergunta: o que vocês têm? E aí um jovem cede ali os pãezinhos e os peixinhos, Jesus multiplica e alimenta toda aquela multidão, Novamente a mesma situação, aonde agora Deus usa aquilo que se tem nas mãos. E assim é comigo e contigo.
E eu quero ler uma história hoje, né, nos mostrando qual é a realidade ou que forma nós podemos colocar, né, a nossa vida a serviço do Senhor, de tal forma que a gente seja esse instrumento nas mãos do Senhor. E eu quero ler um texto com você, lá de Números 17, 1 a 10. Números 17, nós vamos ler do 1 até o 10. E a história conta assim, ó, no texto aqui fala bordões, né, mas aqui são as varas, né, que eles usavam como apoio, né? E disse assim, disse o Senhor a Moisés, versículo 1, versículo 2, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão da casa de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais. 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Chegou um momento ali do povo, onde eles começaram a questionar a escolha que Moisés tinha feito como sacerdote, que era o Arão, né? E ele então começa a ser questionado, e o Senhor diz assim, eu vou provar então para esse povo, manda cada príncipe, né, escolher e trazer uma vara, né, e colocar essa vara no altar do Senhor, diante do Senhor. E lá a história nos mostrou, né, eles marcaram o nome, né, cada uma das varas, e a que floresce foi a vara do Arão, representando a tribo de Levi. E ela não só floresce, né, ela produz botões, flores, e ela produz frutos, né, numa noite, sendo colocada diante do Senhor. E de manhã, então, Moisés retira as varas, mostra isso para o povo, e aí o povo se aquieta, né, e acaba acolhendo aí Arão como sacerdote de todas as tribos, né, não mais agora numa divisão de tribos, mas todas as tribos agora sendo cuidadas no sacerdócio por Arão e aí depois por toda a sua família, a sua casa. Algumas coisas são importantes. Da mesma forma que a vara de Arão, ela teve que passar uma noite diante do Senhor, assim também, né, para mim essa figura é muito importante, porque mostra que no nosso chamado, as minhas capacitações, os meus talentos, as minhas qualidades precisam passar ou estar na presença do Senhor. Elas precisam, né? Assim como no Moisés, no primeiro texto, né, na história que nós lemos, o Moisés ali, ele deu a vara, né, para o Senhor. E aqui o texto é muito claro, né? As 12 varas passaram a noite inteira na tenda do testemunho, né? Primeiro, o nosso ministério, as nossas qualidades, os nossos talentos, né? Eles precisam passar um tempo com Deus. Eles precisam estar na presença do Senhor. Ninguém exerce as funções daquilo que Deus o chamou a exercer se ele não se dispuser a passar tempo na presença do Senhor. Porque é somente na presença do Senhor que ele vai ser preparado. É somente na presença do Senhor que a autoridade que antes estava sob mim, sob a minha vara, agora passa a ser colocada nas mãos do Senhor. Quando eu e você começamos a entender que em todos os processos que vivemos e passamos, nós precisamos ter esse desejo, essa vontade
isso como prioridade de vida, de passar e estar na presença do Senhor. O texto que nós vemos aqui, as varas permaneceram, né, na presença do Senhor. E quando nós, na nossa vida, no nosso chamado, naquilo que Deus preparou para nós nos dispomos primeiramente a entregar para o Senhor, e esse é o primeiro passo, o segundo passo, eu preciso aprender a me colocar diante do Senhor com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com as minhas experiências, como eu falei, com os meus talentos, né, vamos usar essa expressão, com os talentos que Deus me deu. Eu preciso aprender a passar tempo na presença do Senhor. Por quê? Porque, usando o exemplo aqui da vara, né, lá fora estava noite, estava escuro, mas a vara estava sendo guardada por Deus. Ela estava sendo protegida, porque é o tempo onde a gente está sendo preparado. Né, o tempo que talvez a gente nem aparece, mas Deus está nos vendo. Deus sabe aonde a gente está, né? Às vezes as pessoas têm um sentimento assim, puxa, ninguém me reconhece, né? Eu tenho me esforçado tanto. Irmãos, quem vai nos reconhecer é Deus. E muitas vezes é o tempo que Deus nos prepara para algo ou para situações maiores na nossa vida. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso, né? Eu gosto sempre de dizer que eu hoje não estou vivendo a plenitude daquilo que Deus preparou para mim viver. Eu estou apenas vivendo mais um estágio. Porque Deus ainda tem situações na minha vida, ou me preparou para viver coisas que eu ainda estou sendo preparado. Então, na minha vida, eu preciso ter essa disposição, eu preciso ter esse desejo, e aí eu quero exagerar, né, essa ânsia no meu coração, de tal forma que eu me mantenho na presença do meu Deus. Assim como essa vara passou a noite na presença do Senhor, até dar frutos, até dar flores, até florescer, assim também eu e você precisamos entender que há situações na nossa vida que, se eu não me dispuser a estar na presença do Senhor, balançou aqui, se eu não me dispuser a estar na presença do Senhor, eu não vou frutificar, eu não vou florescer. Eu não vou dar frutos, eu não vou realizar o propósito que o Senhor tem. Então, eu gosto muito daquela palavra de Salmo 30, né? E a gente usa como expressão, das vezes, está passando as dificuldades, né? Quando diz ali que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, entender o que é ser esta noite. E esse choro na noite não é um choro de desespero, mas é um choro de se apresentar diante do Senhor, é um choro de estar diante dele, sabendo que somente ele pode transformar a situação que está vivendo. E essa deve ser sempre a disposição e o ânimo do nosso coração, em tudo aquilo que vivemos, em tudo aquilo que nós passamos. As 12 varas são colocadas lá, mas aquela que Deus separou, essa veio a frutificar, porque havia um propósito. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus nos separou a todos para irmos e darmos frutos, para cumprirmos o propósito do Senhor. Né? No final eu quero ler um pouquinho, nós vivemos hoje no tempo da graça, né? Isso hoje não há mais escolhas, todos nós fomos chamados para o mesmo propósito. Só que eu preciso manter a minha vara, eu preciso manter os meus dons, eu preciso manter a minha capacitação, eu preciso me manter na presença do meu Deus, passando noites diante dele, né? E eu não quero aqui agora só dizer que é só na noite que a coisa acontece, não é isso. Mas eu preciso entender que, se na minha vida eu não me disponho a estar tempo diante do Senhor, as minhas capacitações, a minha vara, muitas vezes pode não florescer como ela poderia florescer. A minha vara não vai ser reconhecida, às vezes, diante dos homens, como a do Arão foi, muitas vezes porque eu não tenho me colocado na presença do Senhor. Muitos esperam reconhecimento, mas muitas vezes não têm um coração na presença do Senhor. E esse coração é que nos mantém firmes. É esse coração que nos mantém em fidelidade, em amor, em cuidado. É esse coração que, nos momentos de desespero, como eu li o Salmo com você, né? Salmo 35, né? Que pode haver choro na noite, mas vem alegria. E então, essas situações que vão se tornando difíceis e complicadas na vida daquele que tem disposição de estar diante do Senhor, isso vai sendo renovado e restaurado cada dia mais. Segunda coisa que eu quero lhe falar,
A primeira delas, então, é que a tua vara precisa passar a noite diante do Senhor. Você precisa passar tempo na presença do Senhor. A segunda coisa é que não posso, né, assim como a vara do Arão ali já estava seca, não estava mais ligada a nada. Eu preciso perceber e olhar para a minha vida. Onde é que eu estou ligado? Quais são as áreas da minha vida hoje que eu muitas e muitas vezes elas vão se tornando prioridade e não vão se tornando o propósito de Deus? Quantas e quantas coisas hoje eu invisto meu tempo? Quantas e quantas situações eu corro atrás? E aí, como, né, o salmista, a gente pode dizer, eu estou correndo atrás do vento muitas vezes, não percebendo o que Deus preparou e tem reservado para a minha vida, para que eu possa viver na plenitude do propósito daquilo que Deus tem. A vara, então, não deve estar ligada, estava fora. E quando ela não está ligada, ali no momento eu sei que ela tem uma dependência completa do Senhor. E aí, como eu disse antes, é nesse momento que a nossa vara, o nosso talento, é nesse momento que as nossas capacitações precisam produzir algo para Deus. Né? E ali o texto diz que ela produziu botões, depois produziu flores e ela produziu frutos, amêndoas. Né? Ela produziu amêndoas. Não é para produzir somente flores onde as pessoas vão achar bonito. Não é para produzir, né, as folhas, né, que as pessoas vão dizer, né, que frondosa esta vara, mas ela precisa produzir frutos. Porque são esses frutos na minha vida e na tua vida que vão alimentar pessoas. São esses frutos através dos nossos talentos que vão alimentar pessoas. Né? Flores não são frutos. O mundo muitas vezes costuma somente olhar para as flores, né? Mas não é o que Deus espera de mim e de você. Né? O que devemos produzir sempre são frutos. A palavra do Senhor, né? Eu gosto muito do exemplo, né? Quando Paulo vai trabalhar o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí o texto continua dizendo, contra estas coisas não há lei, né? Quando a gente consegue e se dispõe a viver dessa forma. E aí, para eu conseguir produzir esses frutos, eu só vou conseguir produzir se eu estiver diante do Senhor. Não existe outra maneira, porque em nós, a palavra do Senhor já diz que o mal está em nós. O homem já nasce no pecado e o mal está na vida dele. Mas somente diante do Senhor é que esse mal consegue ser aplacado. Somente diante do Senhor é que este mal não vem sobrepor a vontade do Senhor. É aquela velha batalha, né, do espírito contra a carne contra o espírito, e essa constante luta que está na nossa vida. É aquela velha história, né, do pergunta do sábio, né, eu sinto que eu tenho 2 cachorros dentro de mim, um bom e um mau. Como é que eu consigo fazer o bom vencer? Conhece bem essa história, né? E aí o sábio responde, né, aquele que você alimentar mais é esse que vai vencer. E eu e você só seremos alimentados passando noites na presença do Senhor. Quando a nossa vara se dispõe a passar a noite, não olhando as situações à volta, mas estar diante do Senhor e aguardar diante do Senhor. E muitas vezes, isso é interessante, porque muitas vezes as árvores que dão frutos não são aquelas que são plantadas na frente da casa. Você já parou para perceber isso? Geralmente as árvores que dão bons frutos são aquelas que são plantadas no fundo da casa, porque elas às vezes não são tão bonitas como uma árvore que produz flores. Né? Que a Mara fez a reforma aqui da casa, ela plantou na frente lá, foi plantada flores. Nós não plantamos fruta lá. No fundo do quintal aqui eu tenho uma jabuticabeira e eu tenho um coqueiro, né, que está produzindo bastante coco e agora está começando também a carregar de jabuticaba. Mas geralmente aquela árvore que dá fruto não é aquela que é exposta diretamente para frente, né? Não são aquelas que são chamadas para ver. Por isso que eu disse antes, muitas vezes as pessoas no mundo hoje só conseguem olhar as flores, mas não conseguem ver os frutos. E aí, como eu disse, os frutos não são muitas vezes para nós mesmos. Os frutos são para alimentar
aqueles que estão hoje passando por luta, crise, necessitados de uma palavra de amor, de cuidado, de carinho, precisando receber da parte de Deus uma palavra de paz, de esperança, de conforto. Este é o fruto que Deus nos chamou para dar, todos nós. E interessante é que esse sentimento precisa estar dentro de nós, porque primeiro Deus vai dar para nós, para que depois, a partir de nós, o mundo possa se alimentar. As pessoas possam ser alimentadas por aquilo que Deus tem nos dado. E agora é interessante, quando eu começo a refletir sobre isso, eu começo a perceber que tudo verdadeiramente não vem de mim mesmo. Mesmo que eu tenha me disposto e entregue nas mãos do Senhor a vara, os talentos e os dons que eu tenho na minha vida. Quando esse está na presença do Senhor e eu consigo entregar, assim como foi na história, para que passe a noite na presença do Senhor, é somente lá, na presença do Senhor, que ele começa a produzir fruto, não é em outro lugar. Não é com o meu esforço, não é com os meus adubos, não é com a minha água, que eu vou regar, não é. É somente na presença do Senhor. E isso, primeiramente, deve ser uma alegria no meu coração e no teu coração, porque não depende de nós. O que depende de nós é se dispor nas mãos do Senhor. Quando há essa disposição de querer servir ao Senhor e de cumprir o propósito dele, então a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se manifesta na minha vida. E ao se manifestar na minha vida, ali vai produzir flores, mas ao mesmo tempo vai produzir muitos frutos. E ao produzir esses frutos, pessoas poderão ser alimentadas por ele. Em 1 Pedro 2, deixa eu abrir contigo aqui. Deixa eu abrir um texto antes aqui falando da amendoeira, eu gosto muito dessa palavra. Lá em Jeremias 1, no versículo 12, no chamado de Jeremias, logo no início do seu chamado, o Senhor fala assim para ele: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. No chamado de Jeremias, Deus chama ele: o que tu está vendo? Dá uma visão para ele. Vejo uma amendoeira e ela está produzindo. Ele diz assim: sim, sou eu que velo sobre a minha palavra para que você possa dar frutos, Jeremias, naquilo que eu te chamei. Que o Jeremias estava relutando com o chamado dele, ele não queria. E Deus então vai convencendo o coração dele: Jeremias, eu te chamei para coisas maiores. Jeremias, eu te chamei para coisas grandes. Então não relute, vai, faça e cumpra o propósito. E é aí que ele mostra a amendoeira. O mesmo, no contexto aqui, a mesma história lá do Arão, a vara de amendoeira. E agora aqui o Senhor mostra novamente para Jeremias, assim como ele mostra para mim e para você. Eu quero ler um texto de 1 Pedro 2, 9 e 10, lembrando esse chamado que Deus nos deu. Quando o Senhor, o Pedro, está escrevendo para a igreja, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu tinha uma Bíblia, daquela Nova Vida, e era minha Bíblia de estudo, assim, muitos anos. Eu acabei dando ela para um discípulo meu. E eu não sou desses de ficar grifando na Bíblia, eu não tenho esse costume, não estudo dessa forma, e eu acho legal quem consegue fazer dessa forma, mas eu não consigo. Mas nessa Bíblia, eu havia riscado e sublinhado uma única palavra, eram duas no caso, e é desse versículo 9, quando diz a fim, aliás 3, eu sublinhei, a fim de. Entendendo que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusiva de Deus, a fim de, foi a única frase que eu risquei naquela Bíblia. Eu não tenho mais ela, já dei ela para um discípulo meu.
Você percebe isso? Tudo que eu sou, né, mesmo sendo eleito pelo Senhor, tenho sacerdócio real, eu sou nação separada, santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de fazer alguma coisa. E ele diz, né, proclamadas as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Mas, irmãos, todos nós, esse a fim de, por isso que foi a única coisa que eu gravei, porque quando eu entendi isso, o Senhor me mostrou isso, né, numa revelação muito forte naquela época, eu disse assim, eu não estou nessa vida, eu não estou passando por aqui simplesmente por passar. Eu sou alguém que foi escolhido por Deus a fim de cumprir um propósito, a fim de realizar algo, a fim de manifestar a graça e o amor desse Deus. Por isso, tudo se torna tudo muito simples, quando em nós a gente tem essa disposição, esse amor para perceber esse chamado, ter esse coração de dispor e passar com a vara noites na presença do Senhor, clamando, entendendo o chamado dele, buscando a revelação dele, o propósito dele, né? Quando há essa disposição do coração, a minha vara, os meus talentos começam a produzir frutos. E ao produzir frutos, talvez, como eu disse, vão estar no fundo da casa. Talvez as pessoas que passam pela frente não vão ver esses frutos, mas são esses frutos que vão alimentar pessoas. São esses frutos que vão fazer a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. E o apóstolo Pedro nos lembra, vocês foram escolhidos a fim de. Meu irmão, minha irmã, eu e você não estamos passando por essa terra simplesmente por passar. Né? Você já me ouviu falando sobre isso. Seria muito mais simples, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus me levar embora daqui, porque eu não tinha nem risco mais de sofrer o pecado que eu vivo aqui, a tentação que eu vivo aqui. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não fez assim. Porque esses que experimentaram a graça do Senhor agora são chamados a levar essa graça adiante. Irmãos, isso deve incomodar o meu coração, isso deve incomodar o seu coração dia a dia, a todo momento, a todo instante. Né? Foi isso que no meu passado me levou a deixar o meu trabalho secular, deixar a minha vida, porque eu sabia que Deus tinha um propósito maior a fim de. Deus te chamou para fazer algo maior. Deus não te chamou para viver somente o que você está vivendo hoje. Mas entenda, você precisa dispor-se nas mãos do Senhor. A tua vara precisa estar na presença dele. Lembra, Deus vai usar aquilo que você tem nas mãos. O milagre é ele quem faz com aquilo que você tem. A vara seca, que talvez você possa estar se sentindo nesse momento como uma vara seca, que não tem produzido nada, que não tem feito nada e que não consegue nem suprir para você mesmo. Eu quero dizer para você, Deus quer usar essa vara seca e a partir dela transformar não só a sua vida, né, gerando flores e frutos, mas gerar frutos para que pessoas possam se alimentar daquilo que você é e daquilo que Deus tem usado e quer usar a tua vida. Por isso, queridos, nós não podemos nos acomodar. Por isso eu e você somos essas varas nas mãos do Senhor. E cada dia mais Deus está levantando um exército de conquista para os últimos tempos, um exército de conquista que vai fazer a diferença nesse mundo e que vai alcançar muitas e muitas vidas, porque vai ser nesse último momento que vai haver um grande avivamento e e muitas pessoas, povos, nações, tribos, como diz a palavra, mas muitos virão conhecer Jesus. E virão conhecer Jesus a partir da tua vida, por causa do teu testemunho, por causa dos frutos que você tem dado. E se você ainda se sente como uma árvore frutífera que está escondida no fundo da casa, é Deus quem vê o teu coração, é Deus quem vê a tua vida. O nosso tempo aqui é um pouco curto, porque se a gente for ler lá em Números 18, no próximo capítulo, a gente vai ver que o Senhor chama o Arão e diz assim: Arão, a tua herança sou eu. Arão, você não vai receber nada desse povo nessa terra. Sou eu que sou a tua herança. Então se alegre com aquilo que eu sou na tua vida e com aquilo que eu passo a ser na tua vida. A igreja como diz o Pedro ali, essa é a tribo sacerdotal, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusivo. E muitas vezes
a nossa grande luta, e a gente vê a igreja muito preocupada em receber na terra. E a gente precisa se lembrar de que o que Deus preparou para nós não é aqui na terra, mas é lá nos céus, e lá nós vamos nos alegrar em viver a vida eterna na presença do nosso Pai, reconhecendo o amor e o cuidado dele e experimentando dia a dia desse amor. Mas enquanto isso não chega, eu e você somos varas que puderam um dia estar secas, mas quando estão na presença do Pai, a presença do Senhor, elas vão dar frutos e vão frutificar, não só a favor da nossa vida, mas frutificar a favor de muitos. Amém, queridos? Que você se torne aí essa vara poderosa nas mãos do Senhor e que você seja um instrumento tremendamente usado por Deus. Amém, queridos? Deixa eu orar por você. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos juntos aqui, rapidamente, meditando na Tua palavra. Senhor, que Tu venhas falar, assim como Tu tens falado ao meu coração por meio dessa palavra. Fale, Senhor, ao coração aqui dos Teus servos, das Tuas servas, de tal forma, Pai, que nós possamos entender qual é o motivo que Tu nos permite ainda permanecer nessa terra. Senhor, é para o propósito maior de, assim como Pedro nos escreve, sendo raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas a fim de um propósito, Pai. Todos nós assim permanecemos para que Tu possas usar, Senhor, a nossa vida, o nosso chamado, os nossos dons, os nossos talentos, ó Deus, de uma forma muito especial, para que mais e mais pessoas venham a Te conhecer e o Teu reino, Senhor, venha a ser eficaz em todas as áreas, em todos os níveis da sociedade, pessoas possam ser transformadas por meio do nosso testemunho, ó Pai. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, Senhor, a Tua bênção, o Teu cuidado, e que sejam, ó Deus, instrumentos, varas, Deus, nas Tuas mãos poderosas, para cumprirem o Teu propósito, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, o Teu cuidado conosco, e que a Tua bênção, Deus, permaneça sobre a vida de cada um de nós, cada dia mais, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Fique na graça e na paz de Jesus. Até mais. A gente se encontra aí por aí ou nos próximos vídeos. Tchau, tchau.